A paz de Cristo para todos! Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ajudar nos desenvolvimentos de mais conteúdo como este. A pergunta de hoje é: Alá é o mesmo Deus dos cristãos e dos judeus? Ou não? Vamos dar uma olhadinha com o Sheikh Jihad. Quem é Allah? Allah é a referência do nosso Criador na língua árabe. Allah é Deus na língua árabe. Assim, mais uma vez. Allah é Deus na língua árabe. Allah é Deus na língua árabe. Assim como é Deus, os muçulmanos se referem ao nosso Criador como Deus. Os cristãos chamam o nosso Criador de Deus. Ah, sim. Os judeus, sim. Em português, a gente se refere a Deus. Deus é o Criador de tudo. Deus é o soberano. Deus é o nosso Senhor. Pronto. Na língua portuguesa, é Deus. A gente se refere ao Criador como Deus. Em inglês... Todas as religiões dizem Deus. Exatamente. Em português. Em inglês, God. Em árabe. E em árabe? Allah. Allah é o Criador na língua árabe. É o nosso Criador. É o Deus na língua árabe. Então, o cristão, o judeu, o muçulmano, quando vai se referir a Deus, ao Criador, na língua árabe ele diz Allah. Ele não fala a palavra Deus, porque Deus é a referência do Criador em português. Em árabe também. É Allah. Em maltês, Allah também é Deus, na língua em Malta. Ah, é por causa da herança árabe. Da herança árabe, da influência dos árabes, sim. Lá. Se qualquer cristão abrir a Bíblia em árabe e ele for ler a Bíblia em árabe, quando chega na parte de Deus, está escrito Allah. Allah é o Criador de todos, é o Deus de todos, em árabe. É o mesmo Deus Criador. Adão e Eva, tudo, é o mesmo Deus. Até porque o Islã é uma religião monoteísta, assim como o cristianismo e o judaísmo. Exatamente, né? Acreditamos num Deus único, nós somos monoteístas, Deus que não gerou e não foi gerado, não tem sócios, único, Allah que nos criou. Allah não é o Deus específico dos muçulmanos. É o Deus de todo monoteísta, de todo aquele que acredita que existe um Criador, que existe um Senhor, que existe um sustentador. Nós nos referimos a ele na língua árabe como Allah. Acabamos de ver que o Sheikh Jihad disse que sim, Allah é o mesmo Deus dos cristãos e judeus. Na verdade, Allah é uma contração de duas palavras, Al e Ilah. A palavra Al em árabe significa o ou a. Exemplo, Al, o, Kitab, livro. Al, a, Bait, casa. Já a palavra La vem da palavra Ilah, que significa Deus ou divindade. Então a palavra Allah é a contração da palavra Al e Ilah, que ao passar do tempo ficou como Allah. Para muçulmanos que disserem que eu estou errado, eu te farei uma pergunta. Por que vocês dizem Alhamdulillah? Por que vocês não dizem Alhamdulillah? Bem, muitos muçulmanos não sabem, mas eu vou explicar. Al, como acabamos de ver, representa ou significa o ou a. Hamdu quer dizer louvor. Li, para. E lá, Deus. Então a palavra que significa Deus em árabe é lá ou ilah. Allah é uma contração da palavra al e lá, que ao passar do tempo ficou Allah. A Bíblia cristã árabe realmente usa a palavra Allah, mas isso não significa que os muçulmanos têm o mesmo Deus que os cristãos, ou os judeus. Se um hindu falar glória a Deus
Ele não está se referindo ao Deus do islamismo, ou do cristianismo, ou do judaísmo, ainda que ele esteja usando a palavra Deus, porque essa palavra é genérica. Ele estaria se referindo ao Deus dele, Brahma, Krishna. Simplesmente porque um cristão árabe usa a palavra Allah para dizer Deus, não significa que é o mesmo Deus do islamismo. Mas uma pergunta continua: por que o Deus do islamismo não é o mesmo Deus do cristianismo e do judaísmo? Vamos ver em alguns versículos do Alcorão para ter essa pergunta respondida. Vamos ler Alcorão capítulo 6, Aya 101. Aya quer dizer versículo em árabe. Ele é o Criador ímpar do céu e da terra. Como teria ele um filho? Logo em seguida, vamos para o capítulo 23, Aya 91. Alá não tomou para si filho algum, e não há com ele Deus algum. Agora o último capítulo que vamos ver será o capítulo 9, versículo 30. E os judeus dizem, Uzair é filho de Alá, e os cristãos dizem, o Messias é filho de Alá. Este é o dito de suas bocas. Imitam o dito dos que antes renegaram a fé, que Alá os aniquile, como se distanciam da verdade. Como acabamos de ver nesses 3 capítulos, que Alá ele não tem filho. Nenhuma pessoa pode ser associada como filho de Alá, nem mesmo os muçulmanos. Os muçulmanos não são chamados de filhos, eles são chamados de escravos ou servos. Por isso que vemos muitos muçulmanos com o nome de Abdu. Exemplo, Abdullah, que quer dizer Abdu, escravo ou servo, lá, de Alá. Servos de Alá, escravos de Alá, mas não são atribuídos como filhos de Alá. Isso seria um pecado muito grave no islamismo. Então isso é bem diferente do Deus de Jesus, por exemplo, ou do Deus dos judeus, que é o mesmo Deus de Jesus. Porque quando vamos em Marcos, em Mateus, Jesus chama Deus, Alá, de Pai. Quando vamos nas escrituras judaicas, Deus chama Salomão de filho, como vamos ver agora nos próximos capítulos. Em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 10, está escrito: É ele que vai construir um templo, em honra ao meu nome. Eu serei seu pai. Aqui é o Deus de Israel falando. Eu serei o seu pai, o Alá de Israel falando. E ele será meu filho. Como que o Deus do islamismo, Alá, pode ser o mesmo Deus do cristianismo e do judaísmo, se aqui vemos Deus, o Alá do judaísmo, dizendo: Salomão será o meu filho e eu serei seu pai. Vamos para Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Vamos ler mais uma vez também em Marcos capítulo 14, versículo 36. E dizia Jesus, Abba, que em aramaico significa Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Como vimos nestes últimos capítulos, tanto do Alcorão quanto da Bíblia, o Deus do cristianismo e judaísmo é Pai, enquanto o do islamismo não é considerado Pai de nada e de ninguém. Enquanto cristãos chamam Alá de Pai, muçulmanos não. Por essa razão e muitas outras, que mais para frente vamos ver neste canal, Insha Yeshua, em árabe quer dizer se assim Jesus quiser,
que Alá não é o mesmo Deus dos cristãos e dos judeus. Mantenha a distância do Islã. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixe seu like e que a paz de Cristo esteja sobre todos. Até a próxima.